O Popular inicia hoje a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Goiânia. Ao meu lado está o repórter Caio Henrique, da editoria de política do Popular, que vai me ajudar a entrevistar hoje o candidato do PSOL, Flávio Sofiati. Flávio, obrigado por atender o nosso convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, apresentando as propostas nossas para Goiânia. Vamos entrevistar nessas próximas semanas todos os candidatos a prefeito de Goiânia. A definição, critério para a ordem das entrevistas foi pela última pesquisa SERPES, ou seja, e que o principal critério foi a ordem crescente de intenção de votos na pesquisa publicada pelo Popular há 2 semanas. O professor e sociólogo Flávio Sofiati tem 38 anos, casado, pai de uma filha, e é a primeira eleição que ele disputa na sua vida, certo? Estou correto? Exatamente, isso mesmo. Correto, né? E já está disputando uma candidatura a prefeito de Goiânia. A minha primeira pergunta, candidato, é que o senhor tem 6 anos que mora em Goiânia. Ainda não posso nem dizer que o senhor é político, né? Porque o senhor ainda está começando agora a sua carreira política. Embora militou aí já há muito tempo, desde os 18 anos, no movimento, principalmente estudantil político, certo? Começou no movimento estudantil político. Mas o senhor é a primeira candidatura, o senhor tem baixo percentual de intenção de votos, né, na faixa de 1 ponto percentual. A sua coligação, ela reúne apenas 2 partidos pequenos, PSOL e PCB, né? E o senhor terá, por conta dessa coligação pequena, o senhor terá um baixo tempo no horário eleitoral, tempo de TV e rádio. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa sua candidatura, ela é um projeto pessoal do senhor, político, para as próximas eleições? É um projeto do partido em defender as ideias da esquerda dele durante a campanha? Ou só está esperando, de fato, um milagre nessa campanha eleitoral? Bom dia, Jarbas, Caio, enfim. Esse é um projeto para a cidade, né? Não é um projeto para o Flávio Sofiati, nem um projeto para o PSOL, nem um projeto para a frente de esquerda. Nós, desde o ano passado, começamos em Goiânia o movimento Se a Cidade Fosse Nossa, que foi um movimento que tem como perspectiva pensar o direito à cidade. Evidentemente que nós, que somos do campo de esquerda, queremos pensar o direito à cidade do ponto de vista das pessoas. Eu sou um cidadão comum, né? Eu estou em último lugar nas pesquisas de fato, né? Mas eu não estou esperando um milagre, não. Nós, na verdade, colocamos à disposição a minha candidatura, né, com o apoio do PSOL, do PCB e de outros grupos da sociedade civil organizada, setores da esquerda. É a primeira vez em Goiânia, nos últimos tempos, que a gente consegue reunir toda a esquerda socialista numa única candidatura. Então, a minha candidatura, apesar de estar ainda nos últimos lugares aí das pesquisas, é uma candidatura que reúne um segmento significativo de Goiânia, que quer pensar o direito à cidade, que tem uma plataforma concreta para apresentar para Goiânia, e nós estamos aproveitando todos os espaços oferecidos pela grande imprensa, pela sociedade civil, para apresentar esse projeto. Então, assim, a nossa proposta é uma proposta para a cidade. Bom dia, Flávio, bom dia, Jarbas, bom dia também aos internautas que estão nos assistindo, aos leitores do Popular. Bom, dentro dessa questão que está sendo colocada aqui, da sua candidatura, o Popular fez uma matéria recente, partindo justamente da questão da votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, em que Goiás foi um dos estados onde os congressistas mais apoiaram o impeachment. Partindo disso, a gente ouviu colegas seus da universidade e tudo mais, e nisso a gente percebe que Goiás é um dos estados conservadores, que tem uma dificuldade de assimilar projetos de esquerda como é o seu. Como fazer isso? Como mudar esse quadro? O que vocês podem fazer para poder tentar mudar essa situação, que inclusive repercute, como a gente pode ver, na pesquisa, e tem nas rejeições, né? Se você olhar as pesquisas, apesar de você não ser um nome tão conhecido quanto adversários seus, como Iris Rezende, tem uma rejeição alta. Então, como resolver isso? Pois é, a gente já começou a tentar resolver isso, iniciando a pré-campanha bem antes. A nossa campanha, a pré-campanha foi a mais longa. Em março já havia se definido o meu nome, e nós iniciamos em Goiânia o movimento Se a Cidade Fosse Nossa. E foi um movimento que agregou cidadãos e cidadãs para além da própria esquerda, pessoas inclusive que não estavam muito confiantes há anos na política e que entenderam que o Se a Cidade Fosse Nossa
era uma ferramenta, é uma ferramenta concreta para pensar a política na lógica da política para o coletivo. O nosso grande lema no Se a Cidade Fosse Nossa é pensar o direito à cidade na perspectiva das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, ocuparem os espaços públicos. Nós tivemos aí desde 2013, a partir das jornadas de julho, a ocupação das ruas, muitas manifestações. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, é importante ocupar as ruas, é importante ocupar os espaços públicos, mas a gente tem que dar um passo a mais, que é ocupar a política. É por isso que eu, enquanto cidadão comum, decidi e aceitei o convite do PSOL, da Frente de Esquerda, do Se a Cidade Fosse Nossa, a ser candidato. Eu já coordenei várias eleições, já participei de várias eleições, mas é a primeira vez que eu sou de fato candidato. Mas foi por conta desse projeto coletivo que vai para além, inclusive, da perspectiva da própria esquerda. Nós, na esquerda, também estamos aprendendo com esse movimento. Nós fizemos um projeto para a cidade que é muito horizontalizado, um projeto que discutiu nos vários bairros, com vários especialistas em políticas públicas. Então, eu acho que a gente está conseguindo já mostrar para a sociedade que é possível, de fato, construir uma alternativa diferenciada para Goiânia. O senhor fala que sua candidatura reuniu os partidos da esquerda. A esquerda socialista, né? Esquerda socialista. Hoje ela é resumida hoje ao PSOL e PCB? Não, nós temos também junto conosco alguns agrupamentos que não estão legalizados no TRE, inclusive por conta dessa lei de barreira que dificulta muito para a esquerda, É muito injusto hoje a lei eleitoral para os partidos de esquerda. Mas nós temos, além do PSOL e do PCB, nós temos a Unidade Popular, a UP, nós temos o Polo Comunista, Luiz Carlos Prestes, e temos o Mais, que é um grupo que acabou de sair recentemente do PSTU, que está conosco. Além, enfim, de pessoas que se agregaram Se a Cidade Fosse Nossa e que não têm ligação orgânica com nenhum partido político, mas está mobilizado em torno da nossa candidatura. Bom, dentro dessa perspectiva que vocês têm de esquerda, eu dei uma olhada no plano de governo que vocês protocolaram junto ao TRE, e tem uma questão de participação popular ao ponto de vocês proporem, por exemplo, que os secretários de Estado sejam eleitos, pela população. Primeiro, isso é viável em termos até de custos e depois são cargos que são tidos de confiança. Dá para tocar uma prefeitura, dá para governar sem ter essas pessoas que você possa confiar do seu lado? Então, Caio, esse é um tema importante para nós e caro para o PSOL. Porque assim, a Constituição de 88, ela garante que a democracia seja organizada no país a partir da representação, mas também da participação direta do cidadão. A democracia participativa ela foi meio que abandonada no país. E do nosso ponto de vista, a crise que nós enfrentamos hoje passa por abandonado a perna da democracia importante. E o grande papel que o PSOL tem hoje nas eleições municipais aqui em Goiânia, em várias capitais e cidades do Brasil, é resgatar a perspectiva da participação direta. Então nós temos várias ferramentas para isso. Evidentemente que nem todo o secretariado nosso vai ser eleito diretamente, mas, por exemplo, eu faço questão que o secretário ou a secretária municipal de educação seja eleito entre os profissionais da educação, servidores públicos municipais. Porque nós queremos radicalizar nesse aspecto a democracia. Nós vamos ter uma lista tríplice, onde eu vou poder escolher a partir de 3 nomes que os servidores públicos da educação nos indicarem. Além disso, a gente tem pensado um conjunto diverso de ferramentas que são viáveis, não são caras e que partilham o poder do executivo. Hoje o prefeito ele está com um poder muito concentrado nas mãos e muitas vezes ele faz projetos e políticas para a cidade que não são eficientes. E eu que sou um especialista na área e tenho a possibilidade de ter muitos técnicos, pesquisadores, estudiosos da área colaborando conosco nos temas das políticas públicas, sei muito bem que é fundamental hoje pensar políticas levando em consideração 3 segmentos da sociedade. Aqueles que entendem, os técnicos que entendem do tema, os servidores públicos municipais que vão implantar as políticas públicas e, fundamentalmente, os setores da sociedade civil que vão ser atendidas por aquela política. Então, quando o prefeito partilha o seu poder, ele também corre menos risco de implementar coisas que não vão dar certo. E é isso que nós queremos fazer. Então, nós vamos ter algumas ferramentas nesse sentido. Nós vamos recriar a lógica de relação do Executivo com a Câmara Municipal, estabelecendo uma relação do Executivo com o Legislativo que seja intermediada pela sociedade civil organizada.
E do nosso ponto de vista, esse é o caminho para resgatar a cidade para as pessoas, né? E fazer com que Goiânia seja uma cidade melhor, de fato, para se viver. O senhor fala, candidato Flávio, em relação à esquerda, né? Os ideais da esquerda, até bonito, né? Os ideais da esquerda né? Românticos e tudo mais. Mas o senhor, antes de fundar o pessoal, ajudar a fundar o pessoal, o senhor começou a carreira mesmo, a atividade política no PT, Partido dos Trabalhadores, que também se diz um partido de esquerda. Né? O PT administra Goiânia já há 6 anos, nessa atual administração, nessa atual gestão. Já administrou outras passadas, com Pedro Ilso, da Cia Costa. Governou o Brasil, ainda nós temos uma presidente que está afastada, mas governa o Brasil há mais de 10 anos. Eu só acredito que o PT né, fracassou em adotar uma política, uma gestão de esquerda no Brasil e também em Goiânia? Então, olha, eu costumo brincar, né, mas enfim, que só a grande imprensa ainda acha que o PT é de esquerda, né? Porque o que a gente considera de esquerda? Basicamente os partidos que estão mobilizados para pensar o direito das pessoas mais pobres. O Lula, quando foi eleito e encaminhou a Carta aos Brasileiros, que nós chamamos de Carta aos Banqueiros, ele fez uma opção de classe. Né? Então o governo dele, desde o início, se demonstrou um governo, apesar de ter apoio de setores da esquerda... Depois de eleito. Exatamente, depois de eleito, um governo... A Carta aos Brasileiros é o grande marco do PT de recolocação do partido no campo da esquerda e da direita. Né? Não dá mais a partir dessa Carta aos Brasileiros, que foi lá do início do governo Lula, para considerar o PT um partido de direita. Mas essa não é a dificuldade, candidato? Você fazer um discurso durante a campanha um discurso realmente de esquerda, mas para governar você tem que fazer concessões então, para poder governar? Por isso que nós aprendemos com esses erros do PT, né, e queremos hoje investir na democracia da participação. Né? Quando eu falo em partilhar o poder do prefeito, significa que nós vamos ter mais transparência, inclusive, no que fazer com o público. E você falou no início, as nossas alianças são pequenas. Nós estamos fazendo alianças com os setores da sociedade que não estão comprometidos com o que está estabelecido hoje. Porque nós, inclusive, temos um diagnóstico de Goiânia. Goiânia hoje foi sequestrada por grupos econômicos e políticos que se apropriaram do poder público, prestam serviço de má qualidade, se beneficiam desses serviços privativamente ou particularmente e não resolve os problemas da cidade. Esse é o problema, por exemplo, do transporte público. Há décadas administrado pelas mesmas empresas de ônibus e hoje o transporte é um caos, sempre foi um caos. E como que se resolve isso? Enfrentando esses interesses. Então eu costumo dizer o seguinte, o grande desafio do PSOL é mostrar para a população o que é ganhar à esquerda, o que é ganhar as eleições à esquerda. E ganhar as eleições à esquerda é ganhar para valer, fazendo alianças com os setores de fato que têm autonomia com aquilo que está estabelecido hoje. Essa questão do PT que você coloca, essas alianças começaram justamente nas eleições, quando o Lula foi eleito pela primeira vez lá em 2002. E muitos dizem que isso foi também o que possibilitou o PT chegar ao poder, ganhar as eleições, né, para comandar o país. Como é possível ganhar as eleições sem fazer essas alianças que vocês falam que prejudicaram tanto, né, esse projeto que vocês dizem que era de esquerda e deixou de ser? Como ganhar as eleições sem isso? Fazendo política para o bem comum, para o bem viver. Uma das grandes tarefas nossa, e Deus Jarbas brincou, né, que a esquerda tem ideias poéticas, acho que uma das grandes tarefas minha, enquanto cidadão comum, né, eu sou um professor da UFG, né, sendo candidato, é de resgatar um pouco o direito das pessoas sonharem com um mundo melhor. É possível fazer de experiências locais, de cidades como Goiânia, uma alternativa de um lugar melhor para as pessoas viverem. E nós, se a cidade fosse nossa, na frente da esquerda, temos feito isso, uma política para o bem comum, para o bem viver. Né? As pessoas que estão envolvidas não estão envolvidas por interesses particulares, mas estão doando um pouquinho do seu tempo, né? Muita gente está doando bastante, né? Eu mesmo, né, abri mão de 3 meses da minha carreira para estar disputando as eleições, mas estão doando o seu tempo para a vida coletiva, para pensar o coletivo social, né? Então acho que esse é uma tarefa importante também. E como ganhar as eleições? Nós vamos ter agora, nessas eleições,
várias cidades que provavelmente o PSOL vai ganhar as eleições. E vai ganhar fazendo alianças com a esquerda e com setores da sociedade civil comprometidos com o bem comum. Assim como em Goiânia nós estamos também com essas alianças. Nós temos vários, né, candidatos nossos que estão em primeiro lugar, em capitais importantes como Belém, né, como Rio de Janeiro, cidade de Niterói, né, nós estamos disputando em São Paulo. Então, eu acho que essas eleições vão mostrar o que significa ganhar a esquerda e nos próximos 4 anos, eu espero fazer parte desse time do PSOL que vai ganhar as eleições, nós vamos mostrar para o Brasil o que significa fazer uma nova construção política para o país. Nós vamos dar exemplos locais de como superar hoje essa crise que nós estamos vivendo na política brasileira. Vamos falar um pouco de propostas, né, Caio? Vamos falar um pouco dos problemas da nossa cidade, candidato. Um dos principais problemas, né, de hoje, isso já é de muito tempo em Goiânia, e nas maiores cidades do Brasil e no mundo também, é a questão da mobilidade. E um problema que nosso é crônico, que é a questão do transporte público. O senhor defende realmente, se eleito prefeito, estatizar o serviço em Goiânia? Se for estatizar o serviço em Goiânia, quanto que isso ia custar para os cofres municipais? Então, município? A grande pergunta é quanto tem custado hoje essas empresas privadas administrando o transporte público há décadas? Nós temos uma proposta concreta para superar esse problema da mobilidade. Aliás, nós temos trabalhado, inclusive a partir de especialistas, e Goiânia tem muitos especialistas, a gente exporta, né, especialistas na área da mobilidade para outras cidades, a gente forma gente muito boa aqui, mas são subaproveitadas, porque hoje o poder público está muito comprometido com os interesses dessas empresas privadas e não com os interesses do usuário do transporte coletivo. Inclusive teve candidato em uma rádio da cidade dizendo que se preocupa muito com a rentabilidade dessas empresas. Olha, do nosso ponto de vista, está explícito que essas empresas que há décadas administram os ônibus não têm compromisso com a mobilidade humana. E quando a gente trabalha com esse conceito, nós estamos pensando nas pessoas. Naquela pessoa que ocupa meia hora, uma hora e meia, 2 horas do seu tempo todo dia para ir para o trabalho, para voltar, que tem transporte, que não tem segurança, assédio sexual com relação às mulheres. Tudo isso é menos dignidade humana para as pessoas. Né? Para superar isso, viu, Jarbas, nós achamos que não tem outra solução. Nós temos que paulatinamente, com responsabilidade, mas com compromisso com as pessoas que pegam ônibus, pensar progressivamente um novo transporte. Então nós vamos começar fazendo uma auditoria profunda desses contratos. Os que forem irregulares, nós vamos romper os contratos. O que é um contrato irregular? Pois a gente tem que ver, por exemplo, tem as regras lá, não tem? O contrato eles têm que cumprir com determinadas regras que estão estabelecidas. Se eles não tiverem cumprido, o contrato está irregular. E se no caso estiver irregular? Nós vamos romper os contratos. E a prefeitura assume o serviço? Nós vamos assumir paulatinamente. As linhas? Exatamente. Não dá para assumir de um dia para o outro. Então, por exemplo, no primeiro mês de governo, nós vamos começar ou criando uma pequena empresa pública ou tornando a CMTC operadora. Nós vamos criar uma linha para dar exemplo para a sociedade goianiense do que seria um transporte de qualidade, limpo, acessível e com preço justo. Para as pessoas começarem a entender o que significa a nossa proposta de mobilidade. Eu acho que o Eixo Anhanguera, administrado pela Metrobus, que é uma empresa pública do Estado, uma empresa pública, né, é um exemplo de Olha, o Popular, serviço? O Popular, inclusive, já noticiou isso, não sei se foi no começo desse ano ou no passado, que é, né, avaliado pelos usuários como o melhor serviço. E não é bom. E não é bom. Eu uso muito o Eixo, porque para mim é melhor ir para o centro de Eixo, mas a minha esposa, por exemplo, tem medo de usar o Eixo, porque tem muito assédio, roubo, né? Mas é a única empresa pública que administra transporte em Goiânia e é avaliado pelos usuários, apesar de não ser bom, como o melhor. Para vocês imaginarem como está ruim hoje pegar ônibus nessa cidade. Então, olha, o Eixo, que não é bom, é avaliado pelo usuário como o melhor transporte público. Né? Aliás, a gente tem que negociar com o governo do estado, porque ele está burocratizando demais o acesso. Né? A questão do meio passe, enfim. A gente tem que ter um diálogo profundo hoje com o governo, e esse é um compromisso também que eu assumo com a população, de melhorar, né, de cobrar do governo estadual, que hoje, né, tem a administração, que o Eixo seja melhor do que é. Mas o Eixo hoje é avaliado como melhor. Candidato, né, nas suas propostas tem essa questão de estatizar, começando por uma linha e depois ir ampliando, e tem outras questões também que passam bastante pelo poder público assumir mais as responsabilidades. Só que a gente tem um problema hoje que todas as prefeituras falam,
Os números mostram isso, que é de dificuldade financeira muito grande, principalmente por conta de gastos com o pessoal, gastos com servidor, gastos com efetivos. No caso da Prefeitura de Goiânia, são benefícios que eles acumulam e coisas que eles vão ganhando. Como arrumar dinheiro, se para cortar tem que cortar do servidor? Como é que faz isso? Essa é a vantagem do PSOL-PCB, né, nessas eleições. Nós não vamos precisar de todos esses cargos comissionados que tem hoje na Prefeitura. Mas os efetivos também custam muito. Pois é, mas a gente tem muito cargo comissionado. Eu acho que a gente tem que começar por isso, né? Primeiro, temos que valorizar o servidor público municipal. Muitos deles hoje teriam condições de serem secretários municipais, né? Os que tiverem condições, com certeza, né, serão indicados para isso, na nossa proposta mais de democratização, inclusive do primeiro escalão. Agora, nós temos outras formas, vamos voltar aqui ao transporte público, para financiar, né? Nós podemos, por exemplo, criar um fundo com o Vale Transporte, né? Uma parte do Vale Transporte quem paga as empresas. Podemos criar um fundo para isso. Já tem o subsídio público que vai, transporte público, que nós podemos usar para isso. E nós podemos melhorar a cobrança do estacionamento público dos carros, porque a Prefeitura ela tem que pensar na mobilidade coletiva. Hoje em Goiânia está um absurdo, se continuar do jeito que está, bem, já está muito ruim. Né? Porque, olha, 10 carros para transportar 13 pessoas. Né? E está ampliando. Então, o poder público municipal tem que ter esse compromisso de valorizar formas de mobilidade coletiva. Né? Até mesmo do ponto de vista de ampliar as possibilidades da mobilidade. Como, por exemplo, ciclovias úteis. Não apenas para lazer, né, como se tem hoje. É importante, eu ando de bicicleta, eu gosto muito, mas eu queria, por exemplo, que o prefeito tivesse cumprido com o compromisso dele e ter feito a ciclovia que ligasse a Praça Universitária com o Campus 2 da UFG. Muitos professores, técnicos, estudantes iriam usar essa ciclovia para se mobilizar, para ter mobilidade. Nos bairros mais distantes, muita gente anda de bicicleta, mas não tem ciclovia. Né? Então, a gente tem que pensar um sistema de mobilidade humana que envolva transporte coletivo e que envolva maneiras eficientes de mobilidade que sejam, de fato, bom para as pessoas. Eu acho que o compromisso nosso da Frente de Esquerda é esse. Em termos de mobilidade humana e de políticas públicas, nós estamos pensando, de fato, nas pessoas. O senhor defende na proposta, no plano de governo da sua campanha, a questão da descentralização da administração pública, né? Desenvolver centrais regionais da prefeitura para atender melhor a população e o cidadão. Quantas dessas administrações regionais precisam ser criadas para um bom serviço à população? Na verdade, não é criar mais estrutura e mais burocracia. Na verdade, é partilhar o poder do passo com o que já existe, melhorar o que já existe e, principalmente, tudo que for feito de novo em termos de equipamento, seja na área da educação, saúde, enfim, esporte, cultura e lazer, vai ser feito priorizando o que tem, as periferias. Porque, enfim, os bairros mais distantes hoje, eu acho isso ilógico, você tem bairros com 10, 20, 30 anos de existência e não tem asfalto, não tem iluminação adequada, não tem um bom equipamento de saúde, de educação. Tem bairros que não são atendidos pelo transporte. As pessoas têm que ir até o bairro vizinho. É o caso, por exemplo, do Vale dos Sonhos 2, que não tem asfalto. Como resolver isso? Nós temos que, primeiro, garantir a infraestrutura daquele bairro, né? Ampliar as linhas de ônibus para aquele bairro e fazer com que as pessoas, de fato, sejam incluídas na cidade. Mas a gente só faz isso, inclusive, enfrentando os interesses dos setores da especulação imobiliária. Não dá mais para acontecer o que vem acontecendo há décadas em Goiânia. Ou seja, a cidade cresce apenas onde a especulação quer e, em geral, cresce jogando para mais longe a população mais pobre. Nós temos um compromisso com essa população de fato. Então a gente tem que evitar que isso aconteça. Candidato, tem uma questão que está sendo discutida nessas eleições, que são umas propostas que um grupo de entidades construiu, que é o CODESE. Vários candidatos assinaram, protocolaram. O que o senhor acha dessas propostas? O senhor viu? O CODESE não me convidou para a reunião pública que foi feita no Hotel Castros, um hotel 5 estrelas da cidade, um hotel onde é frequentado pela burguesia, pelos poderosos da cidade. Mas depois eu botei a boca no trombone e eles me convidaram para uma reunião mais fechada na CIEG na mesma semana. Né? E me convidaram essa semana para ir no Hotel Castros, né, de novo. Nós soltamos uma nota pública para o CODESE, explicando por que não vamos, né, e não assinaremos esse projeto do CODESE, porque é um projeto, não é um projeto para as pessoas, é um projeto para o grande capital. E nós, se a cidade fosse nossa, estamos insistindo nisso.
Nós temos que pensar uma cidade para as pessoas. E nós, da esquerda, iremos fazer um governo que eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo, porque nós vamos reduzir violência, né, criminalidade na cidade, vamos melhorar a educação e a saúde. Mas nós temos uma opção preferencial pelos pobres. Isso é compromisso do Flávio Sofiati, por conta da história de vida dele pessoal, e é compromisso do PSOL, né, do Partido Socialismo e Liberdade, do PCB e de todos os setores da esquerda que estão hoje com a gente na frente. Então é nesse caminho que nós vamos melhorar essas condições de política na cidade. Nosso tempo está esgotando. Muito pouco tempo, né? Rápido, bom que o papo está sendo agradável, mas o senhor fala muito em administrar para a população que tem menor poder de renda, né, que é menos assistida. Para isso, o senhor vai precisar de recursos. Uma ideia é aumentar os impostos, IPTU, por exemplo, para a faixa social, a faixa de renda maior, a população de maior faixa de renda? Bem, nós temos 2 grandes projetos para melhorar, enfim, a questão dos recursos na prefeitura. O primeiro é equalizar o IPTU. Quem é mais rico vai pagar um pouquinho mais para financiar a infraestrutura. O que é mais rico? Qual é a faixa de renda que o senhor considera uma pessoa rica em Goiás? Olha, você sabe que Goiânia é uma das cidades mais desiguais do Brasil. A ONU Habita, que é uma das, enfim, entidades que vale a pena levar em consideração, que pesquisam, considera uma das mais desiguais da América Latina. Então nós temos hoje uma população muito rica na cidade. Né? Então, o que é uma população rica? O que é uma pessoa, faixa de renda para ser considerado rico? Enfim, dos bairros, por exemplo, condomínios fechados de alto padrão. Os condomínios fechados de alto padrão tem que pagar um pouquinho mais de IPTU. Né? Agora, quem mora lá no Madre Germana 2, não é justo pagar o IPTU que paga hoje. Né? E quem está desempregado, né, e está procurando emprego, a gente tem que isentar. Então, esse é o primeiro projeto nosso, reequalizar o IPTU. Né? O segundo projeto é evitar a drenagem hoje de dinheiro público para os bolsos de setores que se aproveitam do poder público municipal. Né? Por isso que eu tenho falado muito em desprivatizar a cidade. Né? Desprivatizar a cidade significa o quê? Nós, do PSOL, da Frente de Esquerda, vamos ter compromisso com o micro, pequeno e médio empresariado. Esses serão os nossos parceiros principais. Porque o grande empresariado hoje tem demonstrado que não tem compromisso com o público, não tem compromisso com a cidade. Isso é um fato, enfim. Né? Então a gente não pode também ter compromisso com esse setor, e é por isso que eu não citei, por exemplo, o projeto do CODES. Agradeço ao candidato Flávio Sofiati, do PSOL, por atender o nosso convite para essa primeira sabatina do Jornal Popular, que foi feita aqui comigo, com o repórter Caio Henrique. Obrigado, Caio, também pela presença. Eu que agradeço, Jarbas, agradeço também ao candidato por participar aqui com a gente. Muito obrigado, eu quero agradecer muito essa oportunidade que vocês estão me dando para falar com as pessoas, né? Quero convidar as pessoas que ainda acreditam na política para o bem comum a participarem com a gente do Se a Cidade Fosse Nossa. Eu acredito que Goiânia dessa vez tem opção, né? Tem um cidadão comum para votar, alguém da esquerda comprometido com as pessoas, e quem acredita que outra política é possível, acredita também que outra Goiânia é possível. Muito obrigado. As sabatinas do Popular continuam. Na próxima quinta-feira, o candidato a ser entrevistado será Djalma Araújo, do Partido Rede, que vai ser entrevistado por uma outra dupla de repórteres no time carimbado aqui do nosso jornal, pela repórter Fabiana Pucinelli e a repórter Andréa Bahia. Eu e o Caio voltamos na próxima semana. Até a próxima.